nossa Constituição primeira, né, de 1824, que é a Constituição que vem logo depois da nossa independência. E um dos meus objetivos, né, nas minhas pesquisas, que vem desde o mestrado, desde o doutorado, é justamente investigar um pouco o silêncio, né, de como um país que levou até o limite, podemos assim dizer, o sistema escravocrata, construiu uma narrativa de que o direito não tinha a ver com aquela exclusão, com aquela violência racial, muito baseado naquela visão comparativa com os Estados Unidos. Enquanto nos Estados Unidos houve o Jim Crow, houve ali leis específicas dos estados para segregar, no Brasil poderia até haver racismo, mas nunca com base no direito. E aí o foco da minha investigação, que dá resultado nesse livro, é justamente enfrentar o nosso primeiro texto constitucional, porque há uma certa visão, uma historiografia hegemônica do direito, de que essa Constituição do Império, ela não versou sobre a escravidão, ela não regulou a exclusão da população negra. É como se houvesse a estrutura escravocrata e houvesse um direito ali descolado daquela sociedade. E aí a minha tarefa um pouco no livro, depois fazer uma discussão também para o Brasil contemporâneo, de como esse silêncio, né, de você dizer que não há o racismo por meio do direito, ele apaga a parte constitutiva da nossa história, especialmente como o sistema jurídico, como as nossas leis, e aí particularmente a nossa Constituição primeira, de 1824 do Império, que faz 200 anos nesse ano, ela já começa ali a regular não só a escravidão, mas também um tipo de cidadania que vai relegando a população negra ao espaço da própria subcidadania. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando, então, seu foco é na Constituição de 1824, o Brasil teve a independência 2 anos antes, né? A abolição foi só em 1888, então ainda estávamos sob o regime escravocrata. Essa Constituição não abarcava os escravizados como cidadãos brasileiros, é isso? Exato. E há uma ideia, né? Porque o escravo, ele é uma pessoa que não é cidadão por excelência. Mas se dizia por muito tempo que essa Constituição não aparecia a palavra escravidão nela, né? Que, portanto, ela legitimou, de certa forma, naturalmente, a escravidão que já existia desde a colônia. Lomite, quem lê essa Constituição não vai saber que o Brasil tinha o regime escravocrata, é isso? Era o que dizia, era o que muitas vezes se ensinava, inclusive na sala de aula de direito. E meu intuito é mostrar que não. Ela foi pensada ali para versar sobre a escravidão. E aí um exemplo, Tânia, que eu acho que eu gostaria de citar expressamente, por exemplo, é no nosso artigo 1º da nossa história, que regula a ideia de cidadão, que está lá no artigo 6º, inciso 1º da Constituição do Império, da Constituição de 1824. Porque se a gente pega o texto para ler, e aí está lá, né, no artigo 1º, artigo 6º, inciso 1º. São cidadãos brasileiros aqueles que nasceram no Brasil, sejam ingênuos ou libertos. E aí, quando a gente pega libertos, quem que são os libertos? Libertos são aqueles que nasceram escravos e foram alforriados pelos senhores. Ou seja, na primeira definição nossa de cidadania, já há ali uma expressão, ainda que implícita, ainda que indireta, mas muito direta, porque está mencionando libertos à escravidão. Porque quando você legitima a cidadania dos alforriados, o que você está dizendo? Este país, ele é escravocrata. Este país, ele constitucionaliza a escravidão no seu primeiro artigo que define cidadania na nossa história. Então, no primeiro artigo já reconhece a escravidão e já